principal motivo da pregação, que é a salvação de um pecador. É algo que, às vezes, se for depender das pessoas, cada um vai querer salvar aquela pessoa que ela acha importante, uma pessoa que é bonita, uma pessoa que é rica, ou uma pessoa que é legal, é bacana, é do meio. E você vê que Jesus ele deixou-nos um exemplo tão tremendo que quando ele foi chamar pessoas para poder trabalhar com ele no seu ministério, ele chamou os improváveis. Ele foi chamar pessoas que não tinham preparo, pessoas que não tinham destaque na sociedade, pessoas que, muito pelo contrário, não eram nem queridos na sociedade. Né? Você pegar o exemplo de Mateus, por exemplo, que era um coletor de impostos, é inimigo dos judeus. E foi justamente ele que Jesus chamou, pessoas que não tinham muito conhecimento, como Pedro e os seus irmãos que eram pescadores, pessoas humildes. Então veja que a questão da salvação é o ponto mais importante da pregação. Através da pregação, Deus usa o homem para salvar o homem. Isso é algo muito maravilhoso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele diz que essa é a loucura da pregação, porque através da palavra, através da ministração, Deus ele salva um pecador. Ele salva aquela pessoa que, para a maioria das pessoas, não tinha jeito, não tinha saída. Quando nós olhamos para nós mesmos, basta nós olharmos para nós mesmos. Né? Às vezes tem um filho de crente, por exemplo, né, que já nasceu no berço evangélico e sempre foi crente. Tem uns que até têm orgulho de falar, eu nunca saí da igreja, eu sempre fui crente, sempre fui servo de Deus, né? Parece o filho mais velho, né, daquela parábola que Jesus contou, né? Eu sempre fiz tudo certinho e o Senhor nunca me deu nada, né? Parece aquele filho mais velho. Ó, vai guardando os assuntos aí para as pregação. Então, daquele filho de crente, parece que ele sempre foi o certinho, nunca fez nada de errado e que parece que Jesus nem precisava morrer por ele, né? Mas quando você olha, por exemplo, uma pessoa que teve um passado sujo, um passado terrível, e hoje você olha, a pessoa é um pregador, canta na igreja, tem oportunidade, tem uma vida com Deus, fala maravilhosamente, ora, impõe as mãos, aí você fala, gente, olha o que eu era e o que eu sou. Por quê? Porque alguém pregou, você creu e Jesus te salvou. Né? Você teve fé, você recebeu graça de Deus e por isso você foi salvo. É o milagre da salvação que vem através da pregação. Isso é muito importante e a gente tem que sempre ter isso aí em mente. E aí ele vai comentar a respeito da pregação eclesiástica, né, como sendo o ato de discursar por meio da retórica ou da dialética. Então, essas duas formas, né, de pregação, querendo dizer, né, a respeito da dialética, que é um diálogo onde tem assuntos diferentes, né, assuntos que se contrapõem, um confronto de ideias, né, o bem e o mal, né, a pessoa que está do lado errado, que tem que passar para o lado certo, a pessoa que está na luz, ou melhor, a pessoa que está na treva e das trevas tem que vir para a luz. Então, esse confronto, né, essa diferença de ideias, né, o bem e o mal. E a retórica, que é o falar bem, né, a forma eloquente de falar, tá bom? Então, ela também pode ser profética ou pedagógica. É profética quando o pregador, inspirado pelo Espírito Santo, entrega uma mensagem de Deus aos homens. É pedagógica quando o pregador interpreta o texto bíblico para os seus ouvintes. Né? O ideal é que sejam as duas coisas, tanto profética quanto pedagógica. Né? Pedagogia sempre lembra ensino, sempre lembra instrução, tá bom? Finalizando aí esse parágrafo,
Ele vai falar que a pregação, né, quando é realizada de forma parafraseada, a pregação fica bem compreendida e, consequentemente, mais eficaz, né, mais fácil de alcançar o objetivo. Essa pregação parafraseada é uma pregação com o seguinte sentido: a pessoa que leu aquele texto, ela entendeu aquele assunto, ela pegou todos os significados ali, pegou o contexto, e aí quando ele vai falar, ele não somente lê aquele texto e fala, irmãos, acho que o texto está muito claro, deu para os irmãos entender. Não, ele transmite interpretando aquele assunto. Né? Nós falamos a respeito de paráfrase na aula anterior, falando das Bíblias, que na verdade são paráfrases, né? Que o editor ali, ele leu o texto original e ele interpretou, ele colocou o entendimento dele, ele colocou as palavras dele, ele não simplesmente traduziu aquilo que estava escrito no texto original, ele pegou e deu o entendimento que ele teve ali a respeito daquele assunto. Essa é a paráfrase, tá? Então, por isso que ele falou aqui de forma parafraseada, colocando o entendimento, tá bom? A verdadeira pregação necessariamente tem que ter Deus como coparticipante. Caso contrário, ela não se enquadra nos moldes bíblicos, nem no ministério eclesiástico, pois foi o próprio Deus quem estabeleceu pregadores e pregação. Sendo assim, se Deus não estiver implícito ou explícito no processo da pregação, ela não é verdadeiramente cristã. E acontece muito de pessoas pegarem texto da internet, que são filosofias orientais, né, que são textos de coaches, né, pessoas aí treinadas. A inteligência artificial hoje, quando você faz uma pesquisa no Google, a primeira opção que está vindo geralmente é da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vai pegar toda a informação que tem em termos de religião. Isso é bom? É bom até a página 2. Porque se você não souber o que é a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que é a Igreja de Mormons, se você não souber o que é uma canção nova que é referente à Igreja Católica, se você não souber o que que mais que aparece? Algumas entidades, algumas entidades espíritas, se você não conhecer o nome. A Igreja de Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, eles têm pelo menos uns 3 sites muito famosos, que quando você pesquisa na internet, a resposta que vem é deles. Então você precisa conhecer. O próprio movimento G12, que é uma forma de pregação que é interessante, tem coisas boas, mas tem muita coisa errada, tem muita coisa ruim. E é perigoso, porque o que vai acontecer? Você vai pegar uma informação distorcida, contendo heresias que aquele grupo defende, e isso é realmente uma coisa que não vai ser bom você trazer na sua pregação. Aí a Kátia colocou aí, né, a respeito de adventista. Aparece muito site adventista também, né? O site adventista, até certo ponto, é aceitável, mas tem assuntos que eles defendem e que infelizmente não são bíblicos, são antibíblicos. Aí, para você poder utilizar, você vai precisar saber o que pode utilizar. É perigoso também. Então tem que ter um cuidado, né? Porque o site da Novo Tempo, ele aparece muito quando você faz pesquisas. Então precisa ter um filtro. Você vê, a internet é uma ferramenta maravilhosa, agora utilizando a inteligência artificial é uma coisa linda, sabe? Se brincar, vem a pregação pronta para você, mas vai servir? Aí é que está o problema. Você corre o risco de pegar gato por lebre. E quando você pega gato por lebre, o que você faz?
você oferece gato por lebre. E aí vai ficar ruim, porque vai ter alguém que não vai estar dando glória, né? Vai ter alguém que vai estar assim, meu Deus do céu, não acredito que está falando isso. A maioria vai estar dando glória. Ah, maravilha, que coisa linda, glória a Deus, aleluia. Mas vai ter sempre alguém que vai falar, acho que isso aí não é correto. Eu tô achando que isso aí não tá bom. O caminho aí não tá legal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? Então, isto feito, por melhor que seja o propósito do pregador, ele labora, ou seja, trabalha, né, com como um equipamento eletrônico sem energia. E isso quando Deus não está fazendo parte ali daquele texto, daquele assunto, tá? E não precisamos ir muito longe para constatar essa verdade. Agora, aí na sequência, ele vai trazer algumas definições de alguns estudiosos a respeito de pregação. Nós não vamos ler isso aqui, tá? Vamos já para a página número 7. A palavra pregar ou pregação tornou-se muito popular com o sentido que já observamos acima. Entretanto, estritamente no conceito eclesiástico, quando falamos do ato de falar a palavra de Deus, o termo pregar não é bem colocado, porque quem prega fala do que é seu. Aqui ele vai fazer uma colocação que ele define já na próxima frase aí, né? Sendo assim, é certo dizer que o político prega suas ideias e propostas, mas o pastor proclama a palavra de Deus. Então ele só quer trazer essa diferença entre pregar e proclamar, né? Onde essas duas palavras acabam tendo um certo, de certa forma, sendo sinônimas, né? Mas tem essa pequena diferença aí, tá bom? Então, o pregador, o pastor, na verdade, né, ele é um proclamador da palavra de Deus. Ele não fala dele, ele fala do que ele recebe de Deus para falar. E esse negócio de receber de Deus, como que vai funcionar isso aí? Vai funcionar da seguinte forma: o pregador ele ora, o pregador ele lê a palavra, ele estuda, ele medita, ele pesquisa, ele vai a fundo. E nesse período, nesse tempo que ele está fazendo isso, Deus vai dando direção para ele, Deus vai dando orientação para ele, Deus vai iluminando a ideia dele para ele poder transmitir a mensagem do jeito que o Senhor espera que seja feito. Muitas vezes eu tive a felicidade de, numa ministração, seja na terça-feira ou seja num domingo, e de depois as pessoas me procurarem e falar: irmão, olha, Deus te usou por isso, por isso e por isso. Está acontecendo isso, isso e isso. E o irmão falou tudo. Tudo, o irmão falou muito claro, muito claro. E é assim mesmo. Isso não é motivo para a gente se engrandecer. Não é motivo para a gente se sentir orgulhoso, de forma alguma. Nós somos instrumentos. Nós somos usados por Deus. Ou seja, nós estamos a serviço do reino. E Deus vai nos usar. Se Deus está nos usando, está tudo certo, porque Ele sabe tudo. Ele sabe o que passa na sua casa, Ele sabe o que passa na casa da outra irmã, do outro irmão, e pronto. E se Ele quiser que através, de repente você saiu da sua casa, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo. Senhor, eu precisava ouvir uma palavra nesse sentido. Eu preciso de uma resposta sobre isso, Senhor. Pronto, chega lá, toma. Vem a palavra, mas vem redondinho e é uma maravilha, né? Graças a Deus por isso. Até aqui tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Tranquilo? Então vamos embora. Olha, a origem da pregação. Presta atenção nisso, que é muito importante. A pregação tem origem em Deus. Foi Ele quem criou os recursos característicos da verdadeira pregação e não fez isto aleatoriamente de forma fortuita, mas no método planejado a fim de salvar almas. Com isso, quero dizer que a pregação deve ser planejada e não improvisada imediatamente,
como alguém que dá tiro no escuro sem um alvo definido ou sem planejamento prévio. Uma vez que a verdadeira pregação tem a origem em Deus, todo pregador deve conscientizar-se de que se ele não estiver subordinado a Deus, sua pregação não produzirá o mesmo efeito que produziria se fosse o contrário. Então veja, o que está acontecendo aqui? Pessoa que não ora, irmão, pessoa que não lê a palavra, não medita na palavra, é uma pessoa que está vazia. É uma pessoa que não tem condição de falar. É uma pessoa que, de repente, se receber uma oportunidade, às vezes até é melhor falar, pastor, deixa para um outro dia. Sabe? Por quê? Porque não tem nada. Não está pronto. Não se preparou, não teve o cuidado, né? Não tem o hábito de ler um texto. Não tem o hábito. Você vê que teve um dia que o culto estava transcorrendo, o pastor ele já estava programado para ministrar a palavra e ele não estava bem. Mas ele encarou, enfrentou e foi. E ele comentou que não estava muito legal. E no decorrer da palavra, ele ficou muito mal. Os irmãos devem lembrar, quem estava no dia, ele quase chegou a cair, a gente sentou ele foi atendido, foi para a secretaria, aí eu assumi o microfone. A palavra que ele estava pregando, encerrou. Não dava para continuar, né? Ele estava com um direcionamento, ele estava com uma intenção, Deus tinha colocado no coração dele uma palavra, mas Deus não falou para mim. E agora? Faz o quê? Encerra o culto? Acabou? Não vamos fazer mais nada? Vamos ficar cantando até acabar o culto. Né? Então, se eu não estou preparado, se eu não tenho uma mensagem, se eu não tenho algo pronto para aquele momento, ia ficar ruim, ia ficar chato. Então a gente tem que sempre estar pronto, tá? Sempre preparado. Se houver uma oportunidade, que maravilha, vamos aproveitar. O grande detalhe, e nós vamos ver isso já logo mais na sequência, é a questão do tempo. Porque, por exemplo, nós somos da casa, nós conhecemos como que funciona a liturgia do culto, o que precisa acontecer no culto. Então, por exemplo, quando o pastor te dá uma oportunidade, ele até fez uma brincadeira ontem com o Diego, né? Que se o Diego quisesse, podia ficar mais tempo, né? Porque estava boa a palavra e tal, aquela coisa toda. Por quê? Por que ele falou isso? Porque normalmente precisa a pessoa ficar atenta. Porque se a pessoa recebe uma oportunidade, ele não é o pregador da noite, ele não foi convidado para pregar, não foi falado para ele, olha, vem aqui, fica à vontade. Não foi, irmão. Por quê? Porque tudo tem um certo controle. É esperado que a pessoa leia um versículo, faça um comentário, dê um testemunho, talvez cante um hino, né? E acabou. Agora, se a pessoa começa a falar, irmão, sabe o que é? É que minha vizinha, é que no ônibus, é lá no serviço. E misericórdia, irmão. Vigia, crente. Onde é que vai parar isso aí? É o culto todo para você contar história. E o pior é que geralmente é só história. Palavra que é bom, nada. E aí? Como que fica? Não dá certo, irmão. Então, quando você recebe uma oportunidade, a gente que se prepara, a gente precisa prestar atenção quando receber o convite. Se o pastor falar assim, irmã Daiane, vem aqui dar uma saudação, 5 a 7 minutos. Tem que ter isso em mente. Não tem que pensar assim, hoje eu vou falar, hoje Deus me encheu e hoje eu vou descarregar o caminhão. Não faça isso. Não faça isso, sabe por quê? Porque o pastor, ele está programado para em determinado horário
Cada minuto já está escalonado na mente dele. Está escalonado. Vocês devem, quem já teve a oportunidade de dirigir culto, fica em pânico. Irmão tal vai louvar, depois que ele louvar o grupo tal, depois do grupo tal, o irmão vai fazer uma oração, depois da oração vai ter... Então já está tudo escalonado. Aí se alguém naquele meio ali, irmão, eu queria dar um testemunho. Amém, irmão. Não pode ser outro dia, não, eu que precisava dar esse testemunho, que eu estou com desejo. Amém, irmão, dê seu testemunho. Então, irmão, sabe o que é? Então, porque graças a Deus, olha como Deus é maravilhoso, né? Eu estava lá na minha casa, dormindo, tranquilo, aí eu tive um pensamento assim, meu irmão, e vai longe, viu? E tem, ó, ideias, e fica. Não, querido, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso acaba com o culto. O dirigente, a pessoa que está na responsabilidade do culto, ele está sofrendo. Sabe por quê? Porque ele está pensando que, no mínimo, num culto decente, permita-me usar essa expressão, num culto decente, no mínimo, é meia hora de palavra. Meia hora, para ter uma palavra básica. É meia hora. Porque o ideal é 45 minutos de palavra. Para você desenvolver tranquilamente, tal, se expressar bem, sem correria, é 45 minutos. Só que os nossos cultos hoje, é muito difícil você ter 45 minutos livre. É grupo disso, é grupo daquilo outro, é outro grupo, é irmão que canta, é irmão que dá testemunho, e tá bom, irmão, não tem problema. Só que cada um, principalmente a gente que tem essa veia de trazer uma mensagem, sabe? Essa facilidade de falar, de comunicar, tá? Graças a Deus nós temos essa facilidade. O que acontece? É observar o que o pastor falou. Se o pastor falou uma oportunidade para saudação, 5 a 7 minutos. Uma oportunidade para um louvor, até pode ler um versículo, mas não esqueça que você foi lá para cantar. Cante. Né? Glória a Deus e aleluia. Sabe? Ele pode falar assim também. Irmã fulana, ou irmão ciclano, vem aqui dar uma breve palavra. Ele já está te dando 10 a 15 minutos. Sabia? Uma breve palavra, ele já está te dando uma maior abertura, porque ele confia que você tem conteúdo. Você não vai ficar lá enrolando, contando história. Ele sabe que você tem uma facilidade de comunicar. Você tem assunto, você medita na palavra. Então ele sabe que você vai chegar lá e você vai desenrolar alguma coisa a mais. Então ele te dá um tempo a mais. E quando chama para pregar, se ele falar assim, olha, eu gostaria que você viesse na quinta-feira, eu queria que você nos trouxesse uma palavra, que você viesse pregar. Aí você pode desenvolver um sermão bonito, que nem nós vamos aprender aqui. Você pode fazer as várias anotações. Você pode trabalhar a aplicação, a conclusão. Maravilha! É coisa linda. É uma pregação mesmo. Aí você pode pensar em meia hora. Tranquilo. 20 minutos, se você não tiver muito traquejo, né, muito jeito para desenvolver, que sejam uns 20 minutos, já tá bom demais, né, para quem está começando, né? Mas você já sabe que pelo menos meia hora você vai ter, não para contar história, mas para pregar a palavra. Sempre se baseando na Bíblia. Se você tem um assunto em mente e você gostaria de falar a respeito daquilo num culto, pensa num versículo que casa com aquele assunto. Uma história bíblica que aconteceu que tem a ver com aquilo. Porque a gente tem que falar de Bíblia para aplicar a palavra de Deus. A gente não pode contar história. Ficar contando história, porque isso, porque aquilo, eu achei, que eu imaginei, que foi assim, que foi assado. Não.
Esse tipo de reflexão é bom numa palestra, né? Você vai fazer uma palestra a respeito de sei lá que assunto, aí cabe, mas para pregação, igreja, culto, é palavra. Então você lê um trecho da Bíblia que tem a ver com aquele assunto que você quer tratar, aí maravilha. Aí você vai pegar aqueles personagens, o que aconteceu com aqueles personagens, vai fazer um paralelo com aquele assunto que você teve um sentimento, que você pensou, e vai desenrolar e vai ser, ó, uma maravilha. Tá certo? Então é mais ou menos por aí o caminho. Padrões de pregação. Hoje em dia tem se criado muitos métodos e padrões para instruir pregadores, mas são meras tentativas artificiais que nasceram na mente de fabricantes de pregadores. Ah, tá demais esse negócio mesmo. Devo dizer que o único padrão válido para a pregação é o que Deus revelou nas Escrituras. É o infortúnio para a causa cristã, quando padrões seculares substituem o modelo sacro, e a pregação torna-se um mero instrumento da cultura e um meio para ensinar ética e moral isoladamente das Santas Escrituras. O pregador deve estar sempre subordinado à palavra de Deus. Isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês nesse detalhe aqui. Gente, eu vou até tomar um gole d'água aqui para molhar as palavras. Não começa a falar coisas da sua cabeça. Não começa uma oportunidade falando coisas que você pegou de qualquer outra palestra, de qualquer outro assunto. Isso não é correto. A sua oportunidade para uma saudação, para uma breve palavra, para uma pregação, olha, ela está sempre vinculada à palavra de Deus. O ponto de partida é Bíblia. O ponto de partida não é um comentário que alguém fez, um sábio, é um filósofo, não importa quem seja ele. Na igreja é palavra de Deus, é Bíblia. A gente precisa aplicar a Bíblia. E esse negócio da pessoa chegar lá, começar a contar uma história, não importa o que seja o assunto, que seja de enfermidade, que seja de financeiro, né? Não importa o assunto que seja, né? de tristeza, de sofrimento, sei lá. Tudo bem, mas o ponto de partida é a palavra de Deus, sabe? Leão vai falar de sofrimento. Lê um texto lá, vamos dizer aqui, a respeito de a luta, o sofrimento que Sara teve, né? Porque não podia ter filho, Abraão tinha uma promessa, e para que Deus cumprisse aquela promessa, então eles precisavam ter um filho, só que Sara, ela era estéril. E aí você vai lá ler o texto, que Deus fechou a madre de Sara e tal, e você vai desenvolver aquilo ali, e vai falar a respeito do sofrimento, da determinada dificuldade, baseado naquilo. Você vai ler um texto, 1 Samuel, a respeito de Ana, que foi uma luta, uma dificuldade muito grande, a concorrência dela com a concubina do seu marido Eucana, onde ela era muito amada do seu marido, mas ela não podia ter filho porque Deus fechou-lhe a madre. Aí você desenvolve o assunto, né? Aí você fala do problema que você quer falar, mas você tem um assunto na palavra de Deus sobre aquilo. Você tem todo o discorrer daquela história, como aconteceu, como Deus trabalhou, a vitória que Deus deu para aquela pessoa, e aí você vai usar esse assunto para aplicar em paralelo com aquela história que você quer contar. É assim que vai funcionar. Então a Bíblia, ela é o ponto de partida. Sempre a Bíblia, porque lá tem tudo. É o nosso manual. A palavra de Deus tem tudo, né? A gente precisa aprender a conhecer a palavra de Deus. Amém? O papel do pregador no Antigo Testamento. Agora ele vai falar dos dois testamentos. No Antigo Testamento, o termo pregar é usado como proclamar ou contar boas novas. O Novo Testamento usa o termo grego evangelizo, né, que significa anunciar boas novas.
tanto no Antigo quanto no Novo, o pregador é descrito como um proclamador, um anunciador de boas novas, um arauto sagrado. Aleluia. Maravilha. O pregador é aquele que proclama a mensagem recebida de Deus. Desse modo, numa das preleções na Universidade de Yale sobre pregação, certo professor disse: todo pregador deve receber a sua comunicação diretamente da parte de Deus e o propósito constante de sua vida deve ser recebê-la de modo inadulterado e entregá-la sem adição ou subtração. E nesse ponto aqui, vale o que a gente tem falado já, por várias vezes. Esse receber direto de Deus é essa sensibilidade que a gente desenvolve. Sabe quando o Messias olha para Ana? A Ana não falou nada e o Messias já entendeu a jogada? Quando a Daiane olha para o Arthur e ele nem emitiu um som, ele não falou nada, ela já pescou. Por quê? Intimidade. Intimidade. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não temos como falar a palavra de Deus. E essa intimidade, ela vem através da oração. A questão da oração é um negócio tão importante que a gente começa a dar valor a isso. Os poucos minutos que a gente tira para orar em casa, no serviço, o tempo que a gente tem na igreja. Eu fui na reunião de obreiro recente agora, a passada, eu achei tão interessante, um obreiro, não sei qual que é o cargo dele, chegou, cumprimentou um, cumprimentou outro e tal, aquele negócio aí, sabe como é que é, né? Aí ele chegou no banco dele, no banco que ele ia sentar-se. Quando ele chegou no banco, ele sentou. Aí ele lembrou, opa, preciso orar. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele deu uma viradinha assim, ó. Deu uma viradinha para dobrar, para orar. Mas não deu tempo nem de fazer o barulhinho do joelho estralando, sabe? Quando estrala o joelho de tão faz crack. Ele já levantou de novo. Ele não ficou um minuto ajoelhado, irmão. Que oração foi essa? Que intimidade é essa, irmão? Zero. É zero de intimidade. Infelizmente. Você já pensou se o pastor Leandras não, quem estava nesse momento era o pastor Magalhães, depois o pastor Leandras chegou mais tarde um pouco. Pensou se o pastor Magalhães fala: ô irmão fulano, eu queria ouvi-lo hoje. Irmão, tem uma palavra para nós hoje? Acho que ele ia falar: como, irmão, que eu vou ter palavra? Que palavra? Palavra de onde? Quem sou eu? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Jesus amado, irmãos. Então, nós precisamos desenvolver essa intimidade, E não esqueça, é através da oração que a gente tem essa intimidade, é através da meditação na palavra. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ler, estudar, desenvolver. Tiver dúvida, pergunta, pesquisa, Isso é muito importante. É uma necessidade grande que nós temos. Amém? Maravilha. Aonde que eu vi isso? Agora, na sequência aqui, eu fiz uma anotação aqui. Receber a mensagem da pregação diretamente de Deus significa, após oração, meditação e estudo de um trecho da Bíblia, se colocar à disposição do Espírito Santo. E é bem isso mesmo, Que é a sensibilidade, é se permitir ser usado. Nós somos o canal de bênção que Deus vai usar para falar com a igreja. Amém? Maravilha. Então vamos ver agora alguns detalhes a respeito do papel do pregador no Novo Testamento. No Novo Testamento, um pregador é uma pessoa que tem o chamado interior da parte do Espírito Santo e o chamado exterior da parte da igreja e que foi devidamente consagrada para
proclamar o evangelho. E é bem assim, né, irmãos? Porque a gente às vezes tem aquele sentimento, aquele desejo, aquela vontade, né? E a gente vai se preparando, vai desenvolvendo, vai buscando, mas se a pessoa que está na liderança não tiver essa visão, não nos enxergar, não der lugar ao Espírito Santo para se direcionar a nós, a gente não vai chegar lá e falar, irmão, eu queria pregar, eu queria uma oportunidade aí para ensinar, para trabalhar no local de ensino, no ambiente de ensino aí, né, nos grupos de ensino, eu queria desenvolver palestras. Não, você não vai fazer isso, né? É o pastor que vai dar uma olhada, vai perceber, vai questionar, vai procurar saber, né? E aí ele vai falar, irmão, eu tenho observado o irmão, né? Tenho analisado, né? O irmão não gostaria de, juntamente com a gente, assim, trabalhar e tal, pronto. Aí já deu abertura e aí você vai para dentro. Então esse é o chamado externo e o chamado interno é o Espírito Santo que vai mexendo, que vai movendo, que vai direcionando e a gente vai respondendo. Amém? A função do pregador é falar como testemunha pessoal da revelação de Deus, interpretando-a, explicando-a e aplicando-a às necessidades das pessoas. Por isso, aquilo que ele prega deve fazer parte daquilo que ele é ou do que vive. Caso contrário, tal pregador se revela mais como um sedutor do que mesmo um condutor de almas. Então, esse viver o que prega é muito importante, irmão. Eu já cansei de ver pessoas falar de amor e não amar. Pessoas falar de fazer o bem e a própria pessoa não fazer. Isso é muito perigoso, irmão. É perigoso porque você está falando da boca para fora uma coisa, é aquela frase assim, né, do fariseu. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E foi Jesus quem falou isso. Jesus ele chamou os fariseus de hipócritas e ele falou para os discípulos, falou, olha, pode fazer tudo o que eles falam, mas o que eles fazem não é bom vocês imitar, não. Não faça o que eles fazem, porque o que eles fazem é reprovável. Irmão, isso é horrível. Você já pensou você estar no púlpito falando certas coisas da boca para fora, porque não está no coração, não está interiorizado, não faz parte de você, você está falando por falar e alguém está olhando para você e te reprovando? Porque ela sabe de coisas a seu respeito? Meu Deus, misericórdia. Isso é horrível. Isso é terrível. Por isso, precisamos viver o que pregamos. As nossas palavras devem ser verdades para nós. Tem que fazer sentido aquilo que a gente fala, porque senão, irmão, tá perdido, né? É muito triste. Amém? A Daiane quer falar? Pode falar, Daiane. Irmão, falando dessa parte de viver o que a gente prega, né? Só contar um rápido breve aqui. Eu participava de uma igreja que o irmão estava pregando tudo, e teve uma hora que manifestou o demônio numa pessoa, né? E ele foi expulsar, né, em nome de Jesus e tal, e o inimigo fez ele passar vergonha. Falou para ele que ele não tinha autoridade. Que ele não tinha unção para expulsar ele, não. Porque a vida dele falou mesmo assim, na frente de todo mundo. Então, como é importante a gente viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, né? Porque a gente passa vergonha. É isso aí. Muito bom exemplo. Aliás, que amanhã o pastor me deu a oportunidade para trazer um ensinamento e já quero dar aí um spoiler para vocês aí, né? Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E nós vamos aprender umas coisas boas a respeito desse assunto aí amanhã, hein? Vai ser bênção. Maravilha, mas muito bom exemplo aí que a Daiane trouxe. Infelizmente, irmão, isso acontece muito. O que está acontecendo? Na verdade, virou não vou falar uma Babilônia, mas virou meio que uma bagunça. A igreja hoje, não estou falando da nossa igreja e nem da maioria das igrejas, mas tem muitas igrejas que virou uma brincadeira, né?
O púlpito virou uma brincadeira, a igreja como um todo virou uma brincadeira, as pessoas ficam pulando, ficam bagunçando, né? É unção daqui, é unção de lá, e profecia daqui, profecia de lá, e palavra que é bom, nada. E testemunho que é bom, nada. Né? Ensinamento que é bom, nada. Por quê? Porque não convém. As pessoas, elas estão completamente fora do contexto bíblico. Elas fazem o que elas querem. Tá muito bagunçado, irmão. Misericórdia, dá vergonha. E sabe o que é pior? Que tudo tem um nome de crente. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa e a pessoa veio me falar a respeito de um determinado líder de uma igreja. E veio me falar um comportamento dele. E ela falou assim para mim: desculpa, eu sei que você é crente, mas você é tão diferente, porque essa pessoa, ela faz isso, aquilo outro e tal e tal. E aí eu peguei e falei assim: olha, deixa eu te explicar. Existe igreja e igrejas. Elas não são iguais. As lideranças são diferentes, as doutrinas são diferentes. Cada um é de um jeito. Parece que quando fala assim, crente, é tudo igual. Não é. Mas eu pensei que fosse. Eu falei, mas não é. Você entendeu? Às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco e parece que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Infelizmente, tem muitas pessoas aí com o nome de crente que está envergonhando o nome de Jesus. E foi Jesus mesmo que falou assim, olha, é necessário que venham os escândalos. E aí ele fala assim, mas ai de quem? Ai por quem vierem os escândalos. Esse ai, quando Jesus fala ai, isso aí tem um ar de sentença aí, de castigo. Ai daquele por quem vier o escândalo. E, irmão, isso que nós temos visto aí, irmãs, na internet, é escândalo, irmão. É vergonha para o reino. É triste, por quê? Porque está falando de Jesus, está com Bíblia na mão e está fazendo coisas que traz vergonha para a igreja. Está envergonhando o nome de Jesus, está entristecendo, está afastando pessoas. Misericórdia, irmão. Deus me livre. Deixa eu pular desse negócio aqui que deu até agonia agora. Deus me livre. Ó, ainda na página 8, sugestões básicas para velhos e novos pregadores. Eu acho que eu não sou velho não sei, mas Jesus amado, velhos e novos pregadores. Primeiro, não leia o sermão no ato da pregação, seja inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui, irmão, o que ele está falando? Interiorizar o sermão. Não é coisa simples, tá? Por quê? Quando você desenvolve um sermão, geralmente é um texto que vai ter lá talvez 2, talvez 3 páginas, dependendo do tamanho da letra. Quando eu imprimo, eu faço uma letra aí 14, para eu poder enxergar tranquilo, sem precisar fazer igual a Bíblia, que você tem que ficar lá olhando as letrinhas, né? Eu gosto de fazer a letra grande, então aí vai dar umas 3 páginas, pelo menos, tá? Mais ou menos umas 3 páginas, porque além daquilo que está escrito, eu falo muitas outras coisas, né? Eu escrevo os tópicos, e aí quando eu bato o olho lá, eu já sei o que eu tenho que falar, tá? Então, não é bom você ficar pregando assim, ó, né? O tempo todo ali lendo, isso não é legal. Isso não traz confiança, né? O público não vê autoridade, o público não sente vida. Às vezes até versículos é bom você decorar. Leia, irmão, leia 2, 3, 4, 5, 10 vezes e aquilo vai ficando interiorizado. Você pode não conseguir falar completo o versículo, mas você fala uma parte dele, as pessoas já pescam, já entendem, já sabem, né? E isso vale a pena,
é importante, tá bom? Então não é legal ficar, você escrever o seu sermão e em vez de você falar, você fazer igual o político, que o político ele só fala o que está escrito, né? Quando ele está discursando, ele está lá com o papel dele e ele fica lendo o tempo todo, tá? E é ruim, isso não transmite vida, né? Fica um negócio meio maçante, meio quadradinho, não é legal. Procure evitar consultar ao esboço frequentemente para não ser taxado de pregador mecânico e legalista, né? Mesmo o esquema que a gente falou no anterior. Evite improvisar o sermão, pois Deus não simpatiza com preguiçoso, portanto, faça a sua parte. Isso aqui é quando você não prepara, você não planeja, e aí você fala de improviso. Irmão, falar de improviso é perigoso, né? A gente já comentou anteriormente, você pode confundir personagens, é o mínimo que pode acontecer. Pensou que você confundir Ramã com Naamã? Ó, vai longe, né? De Ramã para Naamã, meu Deus do céu. E pode confundir, irmão? Claro que pode. Aí confundir Eliseu com Elias. Meu Deus! E pode acontecer, irmão. Ah, porque Eliseu, quando Eliseu encontrou a viúva, aí Eliseu mandou ela fazer um pão para ele, fazer um bolo para ele, né? Primeiro fazer para ele. Aí o irmão tá do lado, puxa seu paletó e fala assim: ô irmão, não foi Eliseu, foi Elias. É bom, né, quando alguém ainda dá um toque ainda, né, porque senão fica por isso mesmo. Se as pessoas não estão prestando atenção, irmão, é glória a Deus e aleluia, e vai embora. E vai embora. Mas sempre tem alguém que vai dar aquela cutucada. Não, querido, não foi esse não. Então tem que tomar cuidado, né, com esse negócio de improvisar aí, tá? Não grite exageradamente enquanto prega. O evangelho é uma proclamação, não é leilão nem desespero. Tenha compostura, use seu entusiasmo e não gritaria. Você está na casa de Deus, não na feira. Isso aqui, irmãos, é uma verdade. Tem gente que pensa que eloquência é gritaria. Eloquência não é gritaria. Não tem nada a ver. Às vezes, na empolgação do sermão, pode acontecer. Mas isso é um crescente. Que você pode chegar num momento que você está empolgado, só que a igreja está junto. Porque cresceu junto. Aquilo foi algo que foi crescendo, foi subindo e chegou aquele ápice ali. Aí é maravilhoso. Mas você ficar ali aos gritos, ficar ali esguelando para tentar movimentar as pessoas, fazer as pessoas entenderem, reagir, fala, irmão! Não, filho, não faça isso, né? Isso não é bacana, isso não é legal, às vezes até irrita. Isso até irrita, né? É muito perigoso. Aliás, essa história, né, de pega na mão do teu irmão, fala pro teu irmão que tá aí do lado, vira pro teu irmão, fala não sei o que lá, misericórdia, irmão. Não pega essas manias não, pelo amor de Deus, viu? Não pega essas manias não, que isso é feio, é desagradável, é chato. É muito chato, irmão. Fica copiando o que os outros fazem, os que os outros falam, e não traz aquilo de bom, aquilo de novo. Meu Deus do céu, tem gente que copia até o jeito de falar, irmão, até o sotaque do outro pregador. Vai dormir, caçar o que fazer, rapaz. Ah, irmão, eu fico agoniado. Eu mergulho logo minha cabeça na Bíblia, eu falo, deixa eu fazer outra coisa aqui que eu não tô aguentando. Eu me mato. Não vejo a hora de acabar, eu fico olhando pro relógio, sabe? Pego meu celular, fico caçando texto no celular, fico pesquisando. A Kátia às vezes até me manda mensagem: o que você tanto mexe no celular? A Kátia me dá dura de vez em quando lá na igreja. Mas tem dia, irmão, que é doído. Tem dia que é só Jesus na causa. Misericórdia. Quem falou aí?
pastor, Sim. A Ana falou que já percebeu isso aí em você já quando acontece essa situação. Ela está aqui ouvindo aqui a palestra e ela falou que ela também não gosta não. Ah, mas é muito triste porque, infelizmente, às vezes eu não consigo disfarçar, né? E isso é ruim porque pode influenciar negativamente as pessoas. Pode ser uma coisa minha, mas, irmão, pelo amor de Deus, tem coisa que não dá, irmão. Tem coisa que é triste. E olha, a gente tá na igreja é para ouvir a palavra, é para receber um direcionamento, é para ver Deus agir, salvar almas, ver renovar pessoas, sabe? Às vezes a pessoa é crente, né? Tá ali na igreja, mas tá gelado, tá afastado, às vezes já tá com o pé na rua e tá precisando de uma palavra. E sou eu e são vocês que vão fazer isso, que vai trazer essa palavra. Deus quer usar alguém, e Deus vai usar quem? Vai usar a internet? Sou eu e são vocês que Deus quer usar. Amém? Maravilha. Evite falar demais e não fale palavras ociosas. Irmão, olha isso aqui. Quando a gente está falando, né, a palavra, tem a oportunidade, a gente corre o risco de se empolgar. A gente corre o risco de achar que está agradando e começar a falar demais. Isso é perigoso. Você pode falar até palavra que não existe, sabia? Você pode inventar até uma palavra na hora lá. Misericórdia. Irmão, já vi cada coisa. Pessoa inventa a palavra. É triste, irmão. Não pode. Fale o básico. Fique dentro do assunto. Fique sempre ligado, antenado, sabe? Não fuja do texto. Lembre do assunto do texto, os personagens, o que Deus fez, como Deus usou, o livramento que Deus trouxe, o direcionamento que Deus deu. Usa a palavra está lá, fica na palavra. Agora fica querendo inventar, fica querendo criar situações, querendo movimentar as pessoas. Não, deixa isso para o Espírito Santo. Quem vai no coração das pessoas é o Espírito Santo. E nós? Nós somos o instrumento que ele vai usar para derrubar as pessoas, para fazer as pessoas dormir ou para despertar as pessoas. Para fazer as pessoas ficar contentes, ficar alegre. Depende de como você trabalhar o assunto, tá bom? Então, não precisa falar demais. Use o tempo necessário, né? Que nem eu comentei já essa parte do tempo, né? Tomar cuidado com o tempo, não ficar enrolando, enchendo linguiça, né? Permita-me usar esta expressão, não ficar enchendo linguiça para matar o tempo, para passar o tempo. Isso não é bacana, tá? Mas também não falar demais, que acaba trazendo problema aí, passando o tempo. Vá parando quando os ouvintes começarem a consultar o relógio. Não seja enfadonho. Meu Deus, eu queria falar isso aqui para tanta gente, irmão. Ah, como eu queria estar com o microfone da igreja agora aqui para falar isso aqui. Jesus amado. Deixa eu repetir, vai. Vamos repetir aqui, ó. Vá parando quando os ouvintes começarem a consultar o relógio. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando a irmã Darcy falar assim, ó, Jesus, pronto, irmão, você já sabe, não tá legal, não tá gostoso, não tá bacana, não tá agradando, amado. Irmão, infelizmente é isso, né? Se tiver palavra, só o que você vai ouvir é fala, Senhor, glória a Deus. Aleluia, maravilha, Jesus. Isso mesmo, Senhor, né? E não misericórdia, que nem a Kátia colocou aí agora, né? Tem hora que ela fica misericórdia, porque é triste mesmo, irmão, é duro. Olha, deixa eu te dar só um exemplo, vai? A gente tem aí tempo ainda para falar rapidinho. A gente trabalha o dia inteiro, tá? Correria, vai resolver problemas. Às vezes o Messias fala para mim, irmão, hoje foi aquele dia, fui para Diadema, fui não sei para onde, fui para Suzano, que acho que a Bárbara morre de saudade desse pai e dessa mãe, não é possível. E fui lá para Suzano, não tem um dia que esse irmão não vai para Suzano, vai gostar de Suzano assim lá adiante. Mas graças a Deus, irmão, eu cheguei aqui
né? Glória a Deus, se a gente pôde vir aqui para a igreja, a gente faz questão de vir. Ah, mal sabe ele quem vai pregar hoje. Tadinho, deu até dó dele agora. Irmão, a gente tem que respeitar as pessoas, viu? Aprende isso. A gente precisa respeitar as pessoas. Quando você está com a responsabilidade, olha, é alimento novo, alimento do céu. Ah, a palavra de Deus é nova a cada manhã. Não é, não. Não é. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos. Faz tempo, ela é velha, não é nova não. Tem esse negócio de nova, a palavra de Deus é nova. Não é nova. Não é nova porque Deus não muda. Ele não muda. Tiago diz que nele não há sombra de variação, ele é o mesmo. Então a palavra dele também não muda, ela é a mesma. Ela é a mesma, irmão, não muda não. O que é nova é a inspiração que ele dá a cada dia. O Messias lê um texto e eu leio o mesmo texto. Deus vai falar com ele de um jeito, porque ele é uma pessoa. Ele tem o jeito dele, ele tem a necessidade dele. Eu sou outra pessoa, eu tenho outra necessidade. Eu não tenho a mesma necessidade que o Messias. Então a mesma palavra que ele lê, Deus vai falar com ele de um jeito. Comigo ele vai falar de outro. Mas é a mesma palavra. Ela não é nova. Não tem esse negócio de palavra é nova. Mas nós vamos morrer ouvindo isso. Ah, irmão, vou ler um texto aqui, já muito conhecido, mas a palavra do Senhor é nova a cada manhã. Misericórdia. Para com isso, irmão. Não use essa expressão não, porque não é bom não, tá bom? Ó, vamos só para nós finalizar. Bom, não vai dar para finalizar. Né, já são 9 horas. Né, a gente tem aqui mais alguns itens a respeito das sugestões básicas para velhos e novos pregadores. Então tem mais algumas coisas para falar aqui. Eu vou só terminar a página 8. A gente tem que tomar cuidado. Tenha compostura no púlpito. Cuide do vestuário, da aparência pessoal. Ao pregar, não fique olhando para o teto e nem para o assoalho. Olhe para o auditório. Esse olhe para o auditório, irmão, não é olhar para uma pessoa específica. Olha para cá, olha para lá, né? Você fica sempre variando. Você não precisa ficar fixo numa pessoa, não precisa ficar olhando lá para a porta, só olhando para o meio, nem olhando para cima. Você olha para frente, né? Uma hora vira para um lado, outra hora para outro, e tá tudo certo, né? Não tem nada de errado nisso. Eliseu quer falar? Pode falar, Eliseu. Primeiramente, é prazer para todos aí. E só rapidamente, vou aproveitar esse gancho aí, que eu acho, assim, no meu ponto de vista, muito chato que acontece na nossa igreja é as pessoas não ter conteúdo e ficar pegando, citando o nome, da licença e usar a pessoa fulano, ciclano, e citando o nome das pessoas e citando exemplos nas suas pregações. Para mim, essa pessoa está sem assunto, para mim essa pessoa ela já esgotou e às vezes ela nem está embasada naquilo que ela vai falar. E ela tá. E isso às vezes causa um constrangimento nas pessoas, porque eu acho assim, a gente não sabe o momento da pessoa, a gente não sabe o que está acontecendo, e às vezes fica, a pessoa está lá e dá licença para usar fulano, dá licença para usar ciclano. Isso aí, na minha opinião, é muito chato. Eu entendi. É que, na verdade, às vezes, por exemplo, num culto de ensino, uma palavra que é de ensino, às vezes, aquele assunto que está sendo tratado, a pessoa, de repente, pode ter algum exemplo, né, que aconteceu com alguém e ele sente a vontade de se utilizar daquele exemplo ali, né? Sempre sem denegrir a pessoa, sempre sendo ético, sempre evitando citar problemas muito pessoais. Isso não é correto, tá? Mas, às vezes, convém usar algum exemplo para poder enriquecer, né? E é lógico que quando alguém faz isso, ela faz confiando no público
que não vai trazer nenhum problema para ele. Por isso, você nunca vai usar um exemplo grave, um exemplo crítico, tá? Para alguém pegar e comentar lá e aquilo te trazer até um processo. Né? Então, realmente tem que ter cuidado com relação a isso aí, porque é perigoso, tá? Mas não é bom ficar usando exemplos mesmo, não. Inclusive, na nossa pregação, quanto menos a gente falar de nós, falar da nossa família, dar testemunho nosso, testemunho da nossa família, quanto menos a gente puder falar isso, é muito bom, irmão. Quando você está pregando, é palavra de Deus. Vai pregar na palavra. E a gente vai aprender mais para frente direitinho como usar essas coisas aí, tá bom? Finalizando, não se exalte, seja humilde, sufoque a vaidade. Você está pregando a palavra de Deus e não suas ideologias pessoais. Seja pontual. Não ultrapasse o tempo que lhe foi dado. Se possível, deixe alguns minutos de crédito. Viva o seu sermão a fim de que ele não saia apenas dos seus lábios, mas do coração e da alma. Pregue o que vive e viva o que prega. Isso aí nós já falamos, né? Viva hoje como se fosse morrer amanhã, estude hoje como se a vida fosse eterna, pregue como se fosse seu último sermão. Não se entregue à lei da inércia, né, que é a preguiça, e do menor esforço, nem seja preguiçoso. Busque de joelhos no celeiro de Deus gloriosas mensagens para alimentar o povo. Meu Deus, como é que faz isso? O homem trabalha o dia inteiro, né? Como é que vai buscar de joelho essas mensagens? Mas a gente vai aprender isso aí, tá? Estude como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Gravou isso aí? Não use palavras só porque são bonitas que você não conhece. Isso aqui acontece muito, né? Às vezes você ouve umas palavras que dá vontade de perguntar para o pregador o que significa. Misericórdia. Não faça parecer o que você não é. Deus não simpatiza com hipócrita. Não queira parecer ser uma fogueira pintada na tela. É melhor ser uma pequena faísca de verdade do que ser uma grande labareda falsa que não produz luz nem calor. Ai, Jesus, não é fácil. Foi vocês que decidiram vir aprender a pregar. Então, é esse o caminho, tá? São essas coisas. Nós paramos aí na página 9. Ao final, até a página 12, eu vou gravar depois e eu vou colocar lá o link no grupo. Aí vocês acessam lá no YouTube, tá bom? Alguém queria fazer alguma colocação, alguma pergunta antes de encerrarmos? Amém, graças a Deus. Bom, então só nos resta orar. Se puderem, amanhã estejam no culto para podermos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Não esqueçam de orar, não esqueçam de estudar, para que possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Deus de misericórdia, obrigado por este tempo, Senhor amado, falando mais um pouquinho sobre como o Senhor desenvolver na pregação da Tua santa palavra. Pai, nos ajuda, Senhor. Dai-nos da Tua graça, dai-nos humildade, sabedoria, desejo, Pai amado, aleluia, de falar da Tua palavra, Senhor, de crescer, Senhor, de sermos melhores, ó Pai, não para nós, ó Senhor, mas para os nossos irmãos, para que sejam alcançados, renovados, fortalecidos e o Teu nome seja em tudo glorificado. Dai-nos, assim, uma noite de paz, uma noite de bênção, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Amém, pastor. Obrigada. Amém. Amém.